Silva Filho, Maria Ribeiro dos Santos e Vanderlei Ferreira. Notando a ausência do vereador Maurício Donizete de Freitas, feita a chamada nominal dos mesmos em livro próprio e constando a presença de todos, o senhor presidente deu por aberta aquela sessão, em nome de Deus e para o bem do município, anunciando a ordem do dia, o qual constava em segunda discussão o projeto de lei número 25 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que depois de lido, o presidente colocou o mencionado projeto de lei em discussão e votação, o qual por unanimidade sem emendas ficou aprovado. Constava ainda, em redação final, o mesmo projeto de lei número 25 de 2021, que colocado em discussão e votação, por unanimidade dos vereadores ficou aprovado. Como nada mais havia a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada aquela sessão, precisamente às 9h20, determinando o secretário que mandasse lavrar a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, será assinada na forma regimental. Murutinga do Sul, 10 de setembro de 2021, Adeildo de Oliveira, presidente, Felipe de Carvalho, primeiro secretário. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, quem for a favor, permaneçam sentados. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências expedidas. Não consta matéria. Passamos agora a correspondências recebidas. Não consta matéria. Terminada esta fase de leituras, anuncio agora o pequeno expediente, onde o vereador poderá tecer comentários sobre as matérias lidas. Terminada essa primeira fase de trabalhos, anuncio a ordem do dia. Passamos agora ao julgamento das contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2017. Peço ao secretário que faça a leitura do relatório e voto e parecer emitido pela segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em seguida, o parecer das comissões permanentes de Economia, Finanças, Serviços de Obras Públicas com relação ao processo. Decisão da segunda Câmara. Data da sessão, 5/11/2019. Pelo voto dos conselheiros Dimas Ramalho, relator, e Renato Martins Costa, presidente, e do auditor, substituto do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli, e a Câmara, antes o exposto no voto do relator, juntado aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas de 2017 da Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul, ressalvando os atos pendentes da apreciação por conta esta Corte de Contas. Determinou outra assim. À margem do parecer, a expedição de ofício à origem, com as recomendações constantes do mencionado voto, devendo a fiscalização verificar as ações efetivamente executadas pelo atual gestor em relação a todas as determinações, recomendações e alertas, no próximo roteiro, in loco. Procuradora do Ministério Público de Contas, Letícia Formoso Delcin Matuque Feres. Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul, exercício de 2017. Relatório e voto, ou notas taquigráficas, juntadas pelo CDG 1, ao cartório do relator para redação e publicação do parecer, vista e extração de cópias no prazo recursal, juntar ou certificar, oficiar a origem nos termos de voto do relator. A fiscalização competente para cumprir o determinado no voto do relator, os devidos fins, encaminhando cópia em mídia digital do processo, acompanhada de ofício à Câmara Municipal. CDG 1, em 7 de novembro de 2019, Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral. Parecer, Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul, exercício de 2017, Prefeito Gilson Pimentel, Procurador de Contas, João Paulo Giordano Fontes, fiscalização atual, UR 15, DSF 2. Emenda, contas anuais, Prefeitura, exercício de 2017, extrapolação das despesas de pessoal, sem recondução, déficit orçamentário e financeiro relevados, cargos em comissão com atribuições não compatíveis,
com a forma de provimento, servidores com acúmulo indevido de cargos ou ocupando cargos em desvio de função, baixa avaliação do ensino no âmbito do IEGM, ineficiência do setor de controle interno, parecer desfavorável, segunda Câmara. Ensino, Constituição Federal, artigo 212, efetivado 32,91%, estabelecido mínimo 25%. Despesas com profissionais do magistério, ADCT, da Constituição Federal, artigo 60, número 7, 100%, mínimo 60%. Utilização dos recursos da Fundeb, artigo 21, inciso 2º, da Lei Federal número 11.494/07, 100%, mínimo 95% no exercício e 5% no primeiro trimestre seguinte. Saúde, ADCT, da Constituição Federal, artigo 77, inciso 3º, 22,76%, mínimo 15%. Despesas com pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, número 3º, B, 61,40%, máximo 54%. Resultado da execução orçamentária, déficit de 2,88%. Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 5 de novembro de 2019, pelo voto dos conselheiros Dimas Ramalho, relator, e Renato Martim Costa, presidente, e do auditor substituto do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. A Câmara, antes do exposto no voto do relator, juntado aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas de 2017 da Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul, ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte de Contas. Determinou, outra assim, à margem do parecer, a expedição do ofício à origem, com as recomendações constantes do mencionado voto, devendo a fiscalização verificar as ações efetivamente executadas pelo atual gestor em relação a todas as determinações, recomendações e alertas, no próximo roteiro em loco. Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Letícia Formoso Delcin Matuque Feres, ficam desde já autorizadas, vista a extração de cópias dos autos ao interessados em cartório. Publique-se, São Paulo, 14 de novembro de 2019, Renato Martins Costa, presidente, Dimas Ramalho, relator. A Câmara Municipal de Murutinga do Sul, Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas, vereador Adriano Berto Nunes. Justo Pimentel, brasileiro, casado, ex-prefeito de Murutinga do Sul, portador da cédula de RG número 12.667-758, dígito X, SSP São Paulo, inscrito no CPF, sob o número 047-953-918-90, residente e domiciliado na rua Jacira Marcúcio Hussein, número 461, na cidade de Murutinga do Sul, CEP 16.950.000, Estado de São Paulo. Venho muito respeitosamente a presença de vossas senhorias, membro desta Casa de Leis, apresentar defesa nos termos que seguem. Primeiro, dos fatos e do direito. Inicialmente, em decorrência das orientações e julgamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no TC número 6454-6/989/16, dígito 1, relativo às contas do Poder Executivo Municipal do exercício de 2017, bem como do TC número 4211/989/18, dígito 1, referentes às contas do Poder Executivo Municipal do exercício de 2018, vem apresentar de forma escrita e justificativas pertinentes aos apontamentos elencados para passo expor. Contas do exercício de 2017, defesas de pessoal. Justificativa. Os gastos informados como inclusão da fiscalização pelo Tribunal de Contas tratam-se de despesas de serviços médicos especialistas, contratados juntos ao Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo, Ciensp. Porém, tais serviços não se computam nos gastos de pessoal. E foram inseridos indevidamente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem qualquer critério técnico,
contrariando jurisprudência do próprio TCE-SP, que assim decidiu na Corte de Contas, nos autos do TC número 2615/026/07. A lei fiscal não definiu precisamente o que seja substituição de mão de obra, razão pela qual o manual próprio desta e Corte, contribuindo para o tema, estabeleceu que contratos de prestação de serviços com inclusão de mão de obra não se inserem, via de regra de serviço, naquele comando fiscal, uma vez que, no caso, a relação empregática é de responsabilidade do prestador de serviço e não existindo aqui subordinação funcional à administração. Portanto, a solução de questão se vale dos conceitos de lei trabalhista para a caracterização da figura do empregado, ou seja, contraprestação, pessoalidade, continuidade e subordinação. Desses pressupostos, o que mais chama atenção nos contratos relacionados pela auditoria é a falta de subordinação direta à hierarquia estabelecida na administração. Logo, não havendo qualquer desses elementos, toda a contratação de pessoal é regida pela lei civil, e, no caso, não se pode conformar aos limites da lei fiscal. Ademais, a lei número 8.666/93, em princípio, também definiu que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não seriam transferidos à administração pública. Ocorre que os profissionais da saúde, credenciados via Ciensp, Consórcio Regional de Saúde, não possuem vínculos funcionais com o município, prestam serviços de atendimento e recebem pagamentos de acordo com as consultas realizadas. Não sofrem qualquer subordinação, apenas a fiscalização na execução do serviço. As consultas são realizadas dentro de um tempo padrão, não havendo qualquer subordinação, conforme jurisprudência do Agrégio Tribunal de Contas Paulista. Ainda vale mencionar que a primeira Câmara possui o mesmo atendimento, onde em 1º de outubro de 2013, nos autos do TC número 001-012/02611, demonstrou tal posição. Destarte, apenas dos gastos com pessoal do Ciensp, deveriam ser incluídos nos gastos de pessoal do exercício de 2017, valores, esses referentes aos gastos do pessoal do valor repassado, no contrato do roteiro. Segue em anexo planilha de demonstrativo dos gastos de pessoal do consórcio Ciensp, por defesa do pessoal do contrato do roteiro. Portanto, quanto aos gastos com pessoal, ao final do exercício de 2017, apurou-se percentual de 55,50%, conforme relatório da gestão fiscal, que segue juntado em anexo RGF 2017, que é acrescido com o gasto de pessoal parcial do Ciensp, gasto de 0,20%, resultaria em uma percentual ao final do exercício de 2017 de 55,70%. Salienta-se que os gastos de pessoal oriundos de 2016, devidamente ajustados pela fiscalização do tribunal, proveniente de estornos de empenhos de encargos patronais, cuja relação segue juntada em anexo relação a estornos, e sem qualquer critério para cancelamento pelo anterior gestor, perfaziam um total de 56,26% ao final do exercício acima citado. Portanto, o Poder Executivo poderia ajustar a redação de percentual em 4 quadrimestres, de acordo com o elencado na Lei Complementar número 101/00, que assim dispõe. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual terá de ter eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no inciso 3º e no 4º do artigo 169 da Constituição. Ainda quanto à redução do percentual com as despesas de pessoal, nos 2 quadrimestres seguintes, corrobora a elencado no artigo 66, inciso 1º, da citada lei complementar, visto que o PIB, Produto Interno Público Nacional, nos últimos quadrimestres, teve crescimento menor que 1%, menos 3,6%. Nesse caso, aplica-se a redação do citado artigo, conforme abaixo elencado. Artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados, no caso de crescimento real, baixo ou negativo,
do Produto Interno Bruto nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres. Inciso 1º, entende-se por baixo crescimento, a taxa de variação real acumulada no Produto Interno Bruto, inferior a 1%, no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Inciso 2º, a taxa da variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada as mesmas metodologias para apuração dos PIB, nacional, estadual ou regional. Destarte, os percentuais apurados ao final de 2017 demonstram que a administração reduziu os gastos de pessoal nos termos da lei, quando os gastos de 2016 era de 56,26%, conforme relatório do próprio Agrégio Tribunal de Contas, reduzindo ao final de 2017 em 55,70%, vez que os valores incluídos pela fiscalização em 2017 estão incorretos, pois os agentes do Tribunal de Contas incluíram os gastos com prestadores de serviços, médicos contratados via credenciamento do consórcio de saúde, e de acordo com a própria jurisprudência do Agrégio Tribunal de Contas do Estado, não computa-se em gastos de pessoal. Ressalta-se que os valores da despesa com pessoal do rateio do consórcio foram devidamente ajustados no respectivo gasto de pessoal acima elencado. Salienta-se ainda que o município sofreu redução em sua RCL, Receita Corrente Líquida, no exercício 2018, devido ao comunicado CDG número 144/18, que regrou nova sistemática para contabilização do Fundeb retido para fins do cálculo da receita corrente líquida. Portanto, conforme o pressuposto na deliberação TCA 007-019/026-19, pelo Agrégio Tribunal de Contas, o município possui prazo para redução de seus gastos de pessoal até 2022. Salienta-se que, ao final do ano de 2019, o percentual de gastos de pessoal reduziu para índice inferior a 54%, antes mesmo do prazo estipulado na referida deliberação. Vale acrescentar que algumas ações foram tomadas no exercício de 2018, objetivando a solução de tal apontamento, como a rescisão de vários cargos em comissão. Tal situação foram a única apontada para o comprometimento da aprovação das referidas contas devendo ser relevada. Contas do exercício de 2018, suposta desequilíbrio dos indicadores fiscais e do excesso nas despesas de pessoal. Do suposto desequilíbrio fiscal, justificativas. O déficit da execução orçamentária transmitida ao sistema, ao DESP, ocorrerá em virtude de queda de arrecadação. Ainda frisa-se que o déficit verificado de 4,68 não se trata de percentual mirabolante diante da grave crise financeira que assolou o país nos últimos anos. Ressalta-se que o déficit apresentado está dentro do percentual suportado pela jurisprudência do Agrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ainda frisa-se que essa administração, à época, realizou várias ações visando reduzir os gastos públicos, inclusive, fora decretado, medidas administrativas no início de 2018, visando reduzir os gastos públicos, conforme o decreto número 2679/2018, de 5 de janeiro de 2018, que segue juntado aos atos anexos do decreto de contenção. No tocante às alterações orçamentárias, apesar do percentual alterado, houve o valor de R$ 3.189.553,59, referente à suplementação por decreto, conforme previsto no artigo 4º da Lei Orçamentária, cuja cópia segue juntada aos autos, portanto, dentro do percentual previsto na respectiva lei. Outras mudanças ocorreram por lei própria, quanto à abertura de crédito especial, em virtude de novos créditos repassados pelos governos federal e estadual, não sendo utilizado o limite de suplementação autorizado na lei orçamentária. Com isso, as suplementações foram efetuadas respeitando os limites legais. Quanto ao suposto aumento da dívida de curto prazo, esse ocorrerá por queda da receita, principalmente devido ao não repasses de convênios já assinados e com cronograma financeiro previsto para exercício e não foram realizados pelo governo federal e estadual,
como no caso da constituição da EMEI, bem como devido à grave crise econômica que o país vem atravessando nos últimos anos. No entanto, o município tomou várias medidas tentando intensificar a arrecadação de recursos próprios, como notificações extrajudiciais aos devedores e outras ações, havendo melhoras em recebimento de alguns créditos, porém outras infratíferas. Segue juntado aos autos, exemplo de notificações extrajudicial emitida pelo município, comprovando parte das ações adotadas por esta municipalidade. Quanto ao suposto aprofundamento nos níveis de endividamento, vale mencionar que o índice de liquidez imediata, conforme acima mencionado, cujas consequências foram um impacto negativo, este ocorrerá principalmente em decorrência da queda de receita de impostos devido à grave crise financeira que assolou o país, onde mesmo diante das atitudes e notificações de cobranças realizadas pelo município, objetivando o recebimento de impostos e taxas devidos, essas em sua maioria infrutíferas. Suposto excesso com defesas de pessoal, justificativas. No tocante à despesa de serviços médicos, junto ao consórcio intermunicipal do extremo noroeste de São Paulo, Ciesp, como acima mencionado, tais serviços não devem ser computam nos gastos de pessoal, e estes foram inseridos de forma errônea, contrariando a jurisprudência do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os profissionais da saúde, credenciados via Ciesp, não possuem vínculos funcionais com o município, pois prestam seus serviços na rede pública municipal de saúde em especialidades diversas e receberam por atendimento, portanto, inexistem os requisitos, como o próprio órgão fiscalizador tem decidido em suas reiteradas jurisprudências do Agrégio Tribunal de Contas do Estado. Ainda vale mencionar que os profissionais médicos atendem às determinadas consultas dentro de um tempo padrão, não havendo subordinação, conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas Paulista. Também no julgamento da primeira Câmara, em 1º de outubro de 2013, nos autos da tomada das contas TC número 001-012-026-11. Ainda não merece prosperar o apontamento de terceirização de serviço. Prevalecendo do entendimento, os lançamentos em gastos de pessoal por médicos que prestam serviço no município, via credenciamento junto ao Ciesp, não devem ser contabilizados como despesa de pessoal devido à jurisprudência dominante no Tribunal de Contas, que assim define. Ainda, quanto aos gastos com pessoal, ao final do exercício de 2018, apurou-se um percentual de 60,23%. No entanto, tal percentual não merece prosperar diante da inclusão equivocada das despesas com o pessoal do Ciesp. Outro aspecto que muito contribuiu para os gastos do pessoal, acima de 54%, foi a falta de pagamento de impostos sobre serviço, ISS, pela empresa concessionária de serviços públicos da rodovia Marechal Rondon. Rodovia essa que corta o município, valores esses próximos a 500 mil no exercício de 2018, onde se projetarmos ao valor, o percentual de gasto do pessoal seria aproximadamente 58,57%. No entanto, diante de tal percentual, foram adotadas algumas ações no exercício de 2019, como a rescisão de vários cargos em comissão, reduzindo o tal índice. Ainda em tempo, salienta-se que também prospera, em desfavor do aumento de gasto de pessoal, as mudanças impostas pelo Agrégio Tribunal de Contas do Estado, quanto à exclusão da receita corrente líquida no valor retido para a formação do Fundeb, e não mais o valor menor, que no caso do município seria o valor repassado pelo Fundeb. O próprio TCE-SP, em julgado recente, admitiu tal equívoco quanto ao prazo curto, ou melhor, de imediato para os órgãos que se adequem, quanto à exclusão da receita corrente líquida, RCL, quanto ao expurgo dos valores retidos para a formação do fundo, ou a exclusão dos valores recebidos do Fundeb. Se analisarmos os dados de modo adequado, a nova interpretação do TSE deveria um aumento da RCL, pois seria excluído da RCL o valor da repasse ao fundo e acrescentado ao valor da retenção do fundo em endividamento, retido à época dos fatos, portanto,
e ficaria com o seguinte valor, conforme o quadro abaixo. Descrição. RCL, apurada à época dos fatos, 2018. 17.680.77755. Dedução da receita para formação do Fundeb reduzida na época. R$ 2.240.147,44. Total, R$ 19.920.924,99. Repasse do Fundeb, ganho líquido, R$ 1.854.108,02. Total RCL ajustada, R$ 18.066.816,97. Total da despesa de pessoal, R$ 10.649.121,77. Porcento percentual de gasto de folha, DP/RCL, R$ 58,94. Destarte é evidente que o município, fora prejudicado quanto à mudança no sistemático de apuração dos gastos de pessoal implantado pelo TCE, visto que o valor retido para a formação da Fundeb é muito superior ao valor recebido da Fundeb, conforme o quadro acima especificado, e documentos juntados. Corroborando com a tese, o próprio TCE se manifestou no julgado TCE número 007-019/02619, pois o próprio órgão mudou as regras do jogo, no andamento deste, sem qualquer método para adequação plausível ao atual cenário nacional. Segue trecho do julgado do Agrégio, Tribunal de Contas, conforme segue. Os entes públicos que tenham extrapolado os limites de gasto com o pessoal por conta única e exclusiva da contabilização do Fundeb retido para fins de cálculo da receita corrente líquida deverão reduzir os excessos decorrentes aos limites previstos na lei, no prazo de 02 exercício a contar de 2020, na proporção de 50% por exercício, sessão ordinária realizada em 11 de setembro de 2019. TC A007019/026/19. Relator, Conselheiro-Presidente Antônio Roque Cittadini, Tribunal de Contas do Estado, TCE, de São Paulo, disponível em... Aqui tem um site, não precisa comentar. Portanto, nota-se que o município não se manteve inerte diante de tal situação, tomando providências, objetivando adequar o gasto de pessoal, inclusive havendo a redução do índice de gasto de folha, relativo ao exercício de 2017, cujo percentual era de 61,40%. Porém, a queda da receita e outros fatores colaboraram com a redução do índice de maneira tímida. Frisa-se, embora o Agrégio Tribunal de Contas não considerou na íntegra as justificativas apontadas, Vossas Senhorias conhecem a realidade do município, bem como sentiu na pele a crise financeira que assolou o mesmo. Portanto, resta demonstrada a boa-fé e as medidas adotadas por este administrador da época, objetivando as adequações dos apontamentos alencados, devendo haver aprovação de contas referente ao exercício 2017-18 pelos motivos expostos. Segundo, do pedido. Ante o exposto, requer-se que sejam reconhecidos os fundamentos e justificativas aqui elencados, julgando regular as contas apresentadas referente ao exercício de 2017-18 e pelo acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com fulcro na Constituição Federal, no inciso 2º do artigo 31, tendo em vista que os apontamentos trazidos não comprometem a regularidade das mesmas, nem causaram qualquer prejuízo aos cofres públicos municipais. Murutinga do Sul, 16 de agosto de 2021, Gilson Pimentel. Parecer número 32 de 2020, da Comissão Permanente de Economia, Finanças, Serviços, Obras Públicas. Referência, TC número 6454.989.16.6. Autoria, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Objeto, contas anuais da Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul,
relativas ao exercício financeiro de 2017. Agrede a Câmara Municipal, colhendo plenário, nobres pares. Em observância ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o ilustre presidente Adeildo de Oliveira fez chegar a essa comissão, em 10/8/2021, o processo número 6454.989.16.6, contendo o parecer prévio elaborado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo à tomada de contas anuais da Prefeitura Municipal de Muritinga do Sul, e referentes aos exercícios financeiros de 2017, de responsabilidade do prefeito municipal Gilson Pimentel. Nos termos do citado dispositivo regimental, a Comissão de Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas tem um prazo de 30 dias para emitir parecer, opinando sobre a aprovação ou rejeição dos pareceres prévios emitidos pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, o prazo regimental para a manifestação dessa comissão, observando que se dispõe o regimento interno dessa Casa de Leis, está sendo devidamente cumprido. De salientar que, nos termos do artigo 220, caput, do regimento interno, referido processo de tomada de contas do exercício de 2017, ficou desde 3/8/2021 na Secretaria dessa Casa de Leis à disposição dos senhores vereadores, com assento nesse legislativo, conforme certificado nos autos e ata da sessão do dia 2 de agosto de 2021, para que, querendo e consultarem, a fim de formarem seus respectivos juízos de convicção para proferirem julgamento das contas do Executivo Municipal, relativo ao exercício financeiro, ora, sobre apreciação e julgamento, cabendo registrar que todos deles tomaram conhecimento do teor, tendo em vista que em sessão ordinária foi dito que o processo estava à disposição de todos os vereadores. Na Secretaria dessa Casa de Leis, também foi afixado no mural dessa Casa de Leis cópias dos pareceres do Tribunal de Contas, o procurador jurídico, Dr. Bruno Henrique Dourado, cargo provimento efetivo, inscrito na OAB SP 391.196 e OAB MG 151.461. Esteve à disposição de todos os vereadores dessa Casa de Leis por mais de 30 dias para tirarem dúvidas e esclarecer os termos de referido processo. Salienta essa comissão que notificou o senhor Gilson Pimentel para apresentar sua defesa, citação recebida pelo requerido, que apresentou defesa em 16 de agosto de 2021. O presente processo de tomadas de contas iniciou com a fiscalização do sistema de controles administrativos, contábeis, orçamentários e do sistema de controle interno, conforme folhas. Consta relatório de autoria procedida, in loco, subscrito pelo agente de fiscalização, que após minuciosa análise dos termos e documentos anexos ao sistema de controle interno, apresentou sua conclusão, apontando as ocorrências lá descritas, sem, contudo, emitir qualquer juízo de mérito. Consta as justificativas ofertadas pelo ilustre prefeito Gilson Pimentel, quanto ao apresentado pela UR15 em seu relatório e conclusões. Constam nos autos pareceres desfavoráveis da área técnica do Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável às contas referentes ao ano de 2017, do senhor Gilson Pimentel, bem como foi o voto do conselheiro Dimas Ramalho. A defesa do então prefeito apresentou pedido de reexame. Consta parecer da ATJ contra os pedidos do senhor Gilson Pimentel. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo voto dos conselheiros Dimas Ramalho, relator, e Renato Martins Costa, presidente, e do auditor substituto do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli, e a Câmara, antes o exposto no voto do relator, juntamente aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas de 2017 da Prefeitura Municipal de Muritinga do Sul, ressalvando os autos pendentes da apreciação por esta Corte de Contas. Esta é a síntese de todo o processado. Do parecer propriamente dito, vistos. À vista de todo o processado, é considerando-se os pareceres dos órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e os motivos de rejeição de contas apresentados pelo tribunal em questão, referente ao exercício de 2017, vem exarar o seguinte parecer. Em parecer emitido pelo Tribunal de Contas de São Paulo, foi incluído pelo TCE São Paulo os gastos com profissionais do Ciensp, como se fossem gastos de pessoal da Prefeitura do Muritinga do Sul. Ao meu ver, erroneamente, assim foi decidido.
Segundo os dados informados ao sistema Aldesp, as despesas de pessoal do Executivo de Murutinga do Sul responderam por 55,50% da receita corrente líquida. No entanto, a equipe técnica incluiu no cálculo os gastos decorrentes do contrato com o consórcio intermunicipal do Extremo Noroeste Ciesp, no valor aproximado de R$ 1 milhão, fazendo elevada ao percentual aplicado para 61,40%. Os gastos informados como inclusão de fiscalização pelo Tribunal de Contas tratam-se de despesas de serviços médicos especialistas, contratados junto ao consórcio intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo, Ciesp. Porém, tais serviços não se computam nos gastos de pessoal e foram inseridos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O motivo apontado pelo Tribunal de Contas se mostra absurdo e não razoável. A utilização do Ciesp é uma oportunidade para que o munícipe tenha acesso a médicos especialistas e incluir esse gasto no índice da folha inviabilizada administração própria, pública, e colocado em risco o acesso universal à saúde pública consagrado em nossa Constituição Federal. Com relação ao aumento de despesas pessoal, deve ser levado em consideração a diminuição do PIB brasileiro, onde reduziu sobremaneira a arrecadação impactante diretamente no índice de folhas de serviços públicos municipais. A decisão do TCE São Paulo não observou este ponto, prescrito no artigo 23 e 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual ascenderá terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no inciso 3º e no 4º do artigo 169 da Constituição. Artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados, no caso de crescimento real, baixo ou negativo do Produto Interno Bruto, PIB, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres. Nesse rumo, quanto ao alegado acerca das despesas do pessoal, restou comprovada a boa-fé do administrador e a ausência de prejuízo ao erário, devendo, neste ponto, ser rejeitado o parecer do Tribunal de Contas. Quanto aos demais apontamentos apresentados pela fiscalização, foram incapazes de gerar rejeição das contas do exercício de 2017, pois tudo que foi ali indicado foi rigorosamente cumprido pelo senhor Gilson Pimentel, devendo ter suas contas aprovadas por essa Câmara Municipal. Conclusão. As contas do senhor Gilson Pimentel referente ao exercício de 2017 devem ser aprovadas por essa Câmara Municipal, porquanto não apresenta nenhum vício ou irregularidade insanável, muito menos indícios de qualquer dano ao erário. E o parecer do senhor Adriano Humberto Nunes, seguido na íntegra pelo vereador João Luiz Pascoaleto. Do parecer do vereador Maurício Donizete de Freitas. Foi apresentado um relatório, o parecer do TCE São Paulo, motivos para que as contas fossem rejeitadas, tendo em vista os gastos excessivos com despesas de pessoal e demais irregularidades sanáveis. Todo esse conjunto de irregularidades evidencial, de forma inconsistente e cabal, porquanto aludidos vícios não apenas ostentam gravidade de per-se para macular a gestão do senhor Gilson Pimentel, à frente do Executivo, como também demonstram que assumiu os riscos dessas práticas. Antes, o descumprimento deliberado das obrigações constitucionais e legais que ali foram impostas, em que pese os argumentos aduzidos na defesa apresentada, estudada e discutida por essa comissão, não foi capaz de demonstrar nem aprovar nada que possa alterar o que já foi discutido e rediscutido nos autos do processo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vereador membro da Comissão Permanente da Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas da Câmara Municipal de Murutinga do Sul, vota pelo acolhimento em todos os termos do TCE-SP para emitir parecer desfavorável à aprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do então prefeito municipal Gilson Pimentel. Conclusão. A Comissão Permanente da Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas da Câmara Municipal de Murutinga do Sul, pelo voto da maioria de seus membros, decidem emitir parecer favorável às contas de 2017, do senhor prefeito Gilson Pimentel, recomendando a esta Casa de Leis a rejeição do parecer do TCE, mediante a todo o exposto.
Conclui também que a eventual rejeição de contas do senhor Gilson Pimentel não estará inserida a linha G, entre aspas, do artigo 1º da Lei Complementar número 64/90, modificado pela Lei Complementar 135 de 2010, pois não há irregularidade insanável nem ato doloso de improbabilidade administrativa. É o nosso parecer que submetermos a apreciação do douto soberano plenário, que deverá ser lido e votado. Por oportuno, alertamos que, na conformidade do disposto do parágrafo 3º do artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, exerado o parecer pela Comissão Permanente de Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas, ou pelo relator especial, nos prazos estabelecidos, ou ainda, na audiência dos membros, o processo será incluído na pauta da ordem do dia da sessão imediata, com prévia distribuição de cópias aos vereadores. Muritinga do Sul, 9 de setembro de 2021, Adriano Humberto Nunes, presidente, João Luiz Pascoaleto, secretário, Maurício Donizete de Freitas, membro. De acordo com o regimento interno, a votação será nominal, sendo necessário 2/3 dos votos contrários ao parecer do Tribunal de Contas para que o mesmo seja rejeitado. Será colocado em votação o parecer do Tribunal de Contas. O vereador que for a favor deverá votar sim. O que for contrário deverá votar não. Peço ao secretário Felipe Carvalho que faça a chamada dos senhores vereadores, sendo o presidente o último a votar. Vereador Adriano Humberto Nunes. Voto não. Anúcia Salles. Voto não. Vereador Felipe de Carvalho. Meu voto é sim. Vereador João Luiz Pascoaleto. Vereador José Ferreira da Silva Filho. Voto não. Vereadora Maria Ribeiro dos Santos. Voto sim. Vereador Maurício Donizete de Freitas. Voto sim. Vereador Vanderlei Ferreira. Voto sim. Por fim, o presidente Adeildo de Oliveira. Meu voto é sim. Ficando assim, reprovadas as contas do ex-prefeito Gilson Pimentel na administração 2017 e 2018. O placar fica 5-4. Fazer uma correção aqui. As contas que foi só 2017. Agora vamos para o julgamento das contas de 2018. Passamos agora o julgamento das contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2018. Peço ao secretário que faça a leitura do relatório e o voto do parecer emitido pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, em seguida, o parecer das comissões permanentes de Economia, Finanças, Serviços de Obras Públicas com relação ao processo. Decisão da primeira Câmara. Data da sessão, 4/8/2020. Pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente e relatora
dos conselheiros Antônio Roque Cittadini e Sidney Stanislau Beraldo. E a Câmara, ante o exposto no voto da relatora, juntado aos autos, decidiu emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul, exercício de 2018, executando-se aqueles atos, porventura, pendentes do julgamento neste tribunal. Determinou, outro sim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações discriminadas no referido voto, devendo a fiscalização acompanhar o cumprimento das recomendações e determinações expedidas em suas inspeções futuras, especialmente a conclusão do processo administrativo sobre o acúmulo de cargos públicos. Determinou, por fim, transitada em julgada a decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificadas a inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos. Procurador do Ministério Público de Contas, Celso Augusto Matuque Feres Júnior, Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul, exercício de 2018. Relatório e voto, juntadas pelo CDG. Ao cartório da relatora para redação e publicação do parecer, vista a extração de cópias no prazo recursal. Juntar ou certificar, oficiar a origem, nos termos de voto da relatora. A fiscalização competente para cumprir o determinado no voto da relatora, os devidos fins, encaminhando cópia em mídia digital do processo, acompanhada de ofício à Câmara Municipal. CDG 1, em 7 de agosto de 2020. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral. Parecer. Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul, exercício de 2018, prefeito Gilson Pimentel, procuradores de contas, João Paulo Jordani Fontes. Ementa. Contas do exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul, parecer desfavorável, com recomendações. Aplicação total no ensino de 30,65%, investimento no magistério, verba da Fundeb 100%, total das despesas com Fundeb 100%, investimento total na saúde de 23,26%, gastos com pessoal 62,93%, resultado da execução orçamentária, déficit de 4,68%, resultado financeiro negativo. Vistos, relatados e discutidos nos autos, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão do dia 4 de agosto de 2020, pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente e relatora, bem como dos conselheiros Antônio Roque Cittadini e Sidney Stanislau Beraldo, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação de contas da Prefeitura do município de Murutinga do Sul, exercício de 2018, executando os atos, porventura, pendentes de julgamento neste tribunal. Determinou, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações constantes do voto juntado ao autos, devendo a fiscalização acompanhar em suas inspeções futuras e cumprimento das recomendações e determinações expedidas, especialmente conclusão do processo administrativo sobre o acúmulo de cargos públicos. Determinou, após o trânsito em julgado da decisão, cumprida todas as providências e determinações cabíveis e verificadas, na inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos. Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da resolução número 01/2011, o relatório e voto, bem como os demais documentos que compõem os autos, poderão ser consultados mediante regular cadastramento no sistema de processo eletrônico. Presente o Dr. Celso Augusto Matuque Feres Júnior, DD, representante do Ministério Público de Contas. Publica-se São Paulo, 10 de agosto de 2020. Cristiana de Castro Moraes, presidente e relatora. Parecer número 33 de 2020, da Comissão Permanente de Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas. Referência TC 4211.989.18, dígito 1. Autoria, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Objeto, contas anuais da Prefeitura de Murutinga do Sul, relativas ao exercício financeiro de 2018. Agrega a Câmara Municipal, colendo plenário, nobres pares. Em observância ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 178 do Regimento Interno da Sacada de Leis, o ilustre presidente Adeildo de Oliveira fez chegar a essa comissão, em 10 de 8 de 2021, o processo número
6.454.989.18.1, contendo parecer prévio elaborado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo à tomada de contas anuais da Prefeitura Municipal de Muritinga do Sul e referentes ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do prefeito Justo Pimentel. Nos termos citados do dispositivo regimental, a Comissão de Economia, Finanças e Serviços Públicos e Obras Públicas tem o prazo de 30 dias para emitir parecer, opinando sobre aprovação ou rejeição dos pareceres prévios, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, o prazo regimental para a manifestação dessa comissão, observando que se dispõe o regimento interno dessa Casa de Leis, está sendo devidamente cumprido. De salientar que, nos termos do artigo 220, caput, do regimento interno referido processo de tomada de contas do exercício de 2017, ficou desde 3 de 8 de 2021, na Secretaria dessa Casa de Leis, à disposição dos senhores vereadores, com assento nesse legislativo, conforme certificado nos autos e ata da sessão do dia 2 de agosto de 2021, para que querendo e consultassem fim de formarem seus respectivos juízos de convicção para proferirem julgamento das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro, ora sob apreciação e julgamento, cabendo registrar que todos eles tomarem conhecimento do teor, tendo em vista que em sessão ordinária foi dito que o conhecimento do teor, o processo estava à disposição de todos os vereadores. Na Secretaria dessa Casa de Leis, também foi afixado no mural dessa Casa de Leis com cópias dos pareceres do Tribunal de Contas. O procurador jurídico, Dr. Bruno Henrique Dourado, cargo de provimento efetivo, inscrito na OAB 391-196, São Paulo, e OAB de MG 151.461. Esteve à disposição de todos os vereadores dessa Casa de Leis por mais de 30 dias para tirar dúvidas e esclarecer os termos do referido processo. Salienta essa comissão que notificou o senhor Gilson Pimentel para apresentar sua defesa, citação recebida pelo requerido, que apresentou defesa em 16 de agosto de 2021. O presente processo de tomada de contas iniciou-se com a fiscalização do sistema dos controles administrativos, contábeis, orçamentários e do sistema de controle interno, conforme folhas. Consta relatório de auditoria procedida, in loco, sobrescrito pelo agente de fiscalização, que após minuciosa análise dos termos e documentos anexos ao sistema de controle interno, apresentou para sua conclusão, apontando as ocorrências ali descritas, sem contudo emitir qualquer juízo de mérito. Constam as justificativas ofertadas pelo ilustre prefeito Justo Pimentel quanto ao apresentado pelo R15, em seu relatório e conclusões. Constam nos autos pareceres desfavoráveis da área técnica do Tribunal de Contas SP. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável às contas referentes aos anos de 2018 do senhor Justo Pimentel, bem como foi o voto do conselheiro Cristina de Castro Moraes. A defesa do então prefeito apresentou o pedido ao reexame. Consta parecer no ATJ contra os pedidos do senhor Justo Pimentel. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo voto da conselheira Cristina de Castro Moraes, presidente e relatora, e dos conselheiros Antônio Roque Stadini e Sidney Estanislau Beraldo, e a Câmara, ante o exposto no voto da relatora, juntada aos autos, decidiu emitir parecer prévio desfavorável à aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Muritinga do Sul, exercício 2018, executando-se aqueles atos, porventura pendentes de julgamento neste. E o tribunal é a síntese de todo o processado. Para parecer propriamente dito, vistos, à vista de todo o processado e considerando os pareceres dos órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e os motivos de rejeição de contas apresentados pelo tribunal em questão, referente ao exercício de 2018, vem exagerar o seguinte parecer. Conforme apontou o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o município de Muritinga do Sul, no exercício de 2018, adotou diversas ferramentas com a finalidade de cumprir com determinado pelo órgão fiscalizador, implementado inúmeras melhorias junto aos seus setores, vejamos os citados pelo Tribunal de Contas. A aplicação de recursos no ensino geral atingiu 30,65% das receitas e transferências de impostos, cumprindo-se os termos do artigo 212 da CF 88. Atestou a fiscalização ainda que a totalidade dos recursos recebidos da Fundeb foi destinada, dentro do exercício,
Ações de valorização do magistério, revelando observância ao disposto no artigo 60, número 7, do ADCT, da CF/88 e na Lei Federal número 11.494 de 2007. A despesa em ações de saúde atingiu 23,26% das receitas e transferências de impostos, cumprindo-se os termos do inciso 3º, do inciso 2º, do artigo 198 da CF/88, artigo 7º da Lei Complementar número 141 de 2012. Conforme informado, a municipalidade não possuirá precatórios ou requisitórios de baixa monta adimplir no exercício, devendo, contudo, garantir a fidedignidade dos registros contábeis das obrigações vencidas. Foi atestado que a Prefeitura providenciou o recolhimento formal dos encargos sociais devidos no período ao INSS e PASEP, inclusive no que tange as obrigações de regime de parcelamento, além da inexistência de RPPS, da inaplicabilidade dos depósitos fundiários. As contas do gestor foram rejeitadas não por malfeitos ou não pagamentos de tributos ou eventual improbidade administrativa. Foram rejeitadas basicamente por gasto excessivo com despesas de pessoal, conforme trecho do acordão, vejamos. Quarto, em que pesem as ocorrências antes relatadas, as contas se mostram comprometidas em virtude do desequilíbrio dos indicadores fiscais e do excesso nas despesas do pessoal. Ocorre que aconteceu no ano de 2017, o TCE São Paulo não levou em consideração a baixa arrecadação e a queda drástica do PIB nacional, empobrecendo o município, ou seja, não houve aumento de gastos com o pessoal, o que houve foi menos arrecadação. Assim, a queda da receita não pode recair sobre o gestor municipal, que não tem responsabilidade sobre o PIB ou sobre quanto vai vir de arrecadação na divisão de receitas de federação. Conclusão: as contas do senhor Gilson Pimentel, referente ao exercício de 2018, devem ser aprovadas por essa Câmara de Lei Municipal, porquanto não apresenta nenhum vício de irregularidade insanável, muito menos indícios de qualquer dano ao erário. É o parecer do senhor Adriano Humberto Nunes, seguido da íntegra, pelo vereador João Luiz Pascoaleto. Do parecer do vereador Maurício Donizete de Freitas. Foi apresentado em relatório e parecer do TCE São Paulo motivos para que as contas fossem rejeitadas, tendo em vista os gastos excessivos com despesas de pessoal e demais irregularidades sanáveis. Todo esse conjunto de irregularidades evidencial, de forma inconsistente e cabal, porquanto iludidos vícios, não apenas ostentam gravidade de per-se para macular a gestão do senhor Gilson Pimentel, à frente do Executivo, como também demonstram que assumiu os riscos dessas práticas, antes do descumprimento deliberado e repetido das obrigações constitucionais e legais que lhe foram impostas. E que pese os argumentos aduzidos na defesa apresentada, estudada e discutida por essa comissão, não foi capaz de demonstrar nem provar nada que possa alterar o que já foi discutido e rediscutido nos autos do processo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Neste ato, vereador membro da Comissão Permanente de Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas da Câmara Municipal de Murutinga do Sul, vota pelo acolhimento, em todos os termos, do TCE São Paulo para emitir parecer desfavorável à aprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do então prefeito municipal Gilson Pimentel. Conclusão: a Comissão Permanente de Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas da Câmara Municipal de Murutinga do Sul, pelo voto da maioria de seus membros, decide emitir parecer favorável às contas de 2018 do senhor prefeito Gilson Pimentel, recomendado essa Casa de Leis a rejeição do parecer do TSE, mediante a todo o exposto. Conclui também que eventual rejeição de contas do senhor Gilson Pimentel não estará inserida na linha G do artigo 1º da Lei Complementar, número 64/90, modificada pela Lei Complementar 135 de 2010, pois não há hipótese, pois não há regularidade insanável, nem ato doloso de improbabilidade administrativa. É o nosso parecer que submetemos à apreciação do douto e soberano plenário, que deverá ser lido e votado.
Por oportuno, alertamos que, na conformidade do disposto no parágrafo 3º do artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, exarado parecer pela Comissão Permanente de Economia, Finanças, Serviços e Obras Públicas, ou pelo relator especial, nos prazos estabelecidos, ou ainda, na ausência dos membros, o processo será incluído na pauta de ordem do dia da sessão imediata, com prévia distribuição de cópias aos vereadores. Murutinga do Sul, 9 de setembro de 2021, vereador Adriano Humberto Nunes, presidente, João Luiz Pascoaleto, secretário, Maurício Donizete de Freitas, membro. De acordo com o regimento interno, a votação será nominal, sendo necessário 2/3 dos votos contrários ao parecer do Tribunal de Contas para que o mesmo seja rejeitado. Será colocado em votação o parecer do Tribunal de Contas. O vereador que for a favor tem de falar sim, e o que for contrário tem de votar não. Peço ao secretário que faça início da chamada dos vereadores. Vereador Adriano Humberto Nunes. Meu voto é não. Vereadora Anúcia Salles. Meu voto é não. Vereador João Luiz Pascoaleto. Meu voto é não. Vereador José Ferreira da Silva Filho. Voto não. Vereadora Maria Ribeiro dos Santos. Eu voto sim. Vereador Maurício Donizete de Freitas. Meu voto é sim. Vereador Felipe de Carvalho. Meu voto é sim. Vereador Vanderlei Ferreira. Meu voto é sim. Por último, presidente da Câmara, vereador Adeildo de Oliveira. Meu voto é sim. Ficando assim, também reprovadas as contas de 2018 do ex-prefeito Gilson Pimentel, pela maioria dos vereadores, 5-4. Anuncio agora a explicação pessoal, que de acordo com o artigo 79 do Regimento Interno, após se inscrever em livro próprio, o vereador poderá ocupar a tribuna para tecer comentários de interesses públicos. Para usar a tribuna, o vereador Felipe de Carvalho Paris. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, radioatividade, internautas do YouTube, meu muito boa noite. Senhor presidente, hoje eu venho falar aqui de uma notícia bem legal, do evento que a gente fez agora, dia 11, no sábado, onde a gente está começando a trazer de volta, né, a população para dentro de Murutinga. A gente recebeu bastante pessoal de fora, até teve o prazer do Caian, né, que está aí também. Caian, um abraço. A gente fez um evento muito legal, onde por conta, quase mais ou menos, falando com os policiais ali, a gente trouxe quase 400 pessoas aqui. Então, assim, devagar a gente está voltando a fazer as coisas para Murutinga e a gente vai conseguir ajudar bastante gente ainda. Também venho falar, senhor presidente, a respeito dos R$150 mil que a gente conseguiu juntos, né, com o deputado federal Fausto Pinato, que veio para a área da saúde. Já está na conta. E vamos lá. Também venho dar uma explicação do porquê, o que eu voto sim, né, nas contas do ex-prefeito no plano de 2017 e 2018, se o tribunal apontou mais de 20 apontamentos irregulares, quem que sou eu para votar a favor contra o tribunal? Quem não é contra o Gilson? Estou votando a favor do Tribunal de Contas. E como dito, quando eu entrei, resolvi entrar na política, ali foi dito para várias pessoas, principalmente para uma molecada mais nova, da minha idade, que eu ia fazer o certo aqui. Então, pode ser quem for, se tiver errado, vai ser votado contra, vai ser errado. Então, assim, eu não sei
cada um faz o que quer, cada um vota no que tem que votar, no que acha que é certo ou errado, mas que procurem vir aqui falar do porquê que votou a favor, né? Senhor presidente, nada mais havendo a tratar hoje, dou meu muito boa noite aqui. Para fazer uso da tribuna, o vereador Vanderlei Ferreira. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos honra aqui com a presença, imprensa aqui presente também, nos prestigiando, ouvintes da Radioatividade FM, internautas, boa noite. Desses 8 meses e meio quase de mandato, todas as sessões eu vim nessa tribuna. E não poderia deixar de vir hoje aqui explicar o porquê do meu voto hoje. Votei sim, acompanhando o tribunal, né? E vou citar aqui mais ou menos 3 apontamentos. Não vou citar todos, porque já foi citado brilhantemente pelo nosso secretário, vereador Felipe, para ficar cansativo. Mas vou citar 3 aqui que eu achei, para não ficar cansativo, eu vou citar só 3. Para a população ter uma ideia, a prefeitura, quem não prestou muita atenção, às vezes, na leitura, é correr, né? Tem funcionários que têm empréstimo consignados na outra administração, e a prefeitura descontava, né? Descontava o empréstimo em folha, não repassava aos bancos, demorava para repassar, pagava os juros depois, e às vezes tinha funcionário que era até notificado pelos bancos. Isto realmente é humilhante para o funcionário, né? Realmente é uma coisa constrangedora, né? Que acontecia na administração passada e eu fiz questão de relatar aqui. Então, um servidor aqui testemunhando que eu não estou inventando. Estou falando aqui, é verdade. A imprensa, depois, quiser fazer uma entrevista com ele está à disposição. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui são gastos com maquinários, com a nossa frota. Está apontado ali no Tribunal de Contas que a nossa cidade foi uma das cidades que mais gastou da região. E pegamos uma frota toda sucateada. Quer dizer, onde foi? Como foi avaliado esses gastos? É realmente absurdo. Então, não tem como você discutir uma coisa dessa. Outro item que foi apontado, né? 2017, 2018, aí depois vem subsequente, né? 2019, 2020, foi através de um requerimento meu. Atrasos, a prefeitura tem um parcelamento com o INSS, que gerou mais de R$500 milhão de prejuízos para os cofres públicos municipais. Quer dizer, se você começar a avaliar, uma prefeitura que precisa de tantos recursos como a nossa, e olha como ficou. É realmente um absurdo. E, só para concluir, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte. A população, aproveitando a imprensa que está aqui hoje, para você que está me ouvindo agora na Radioatividade, que está me vendo agora, né, pela internet, esse vereador aqui, ele não se vende. Esse vereador aqui não se curva diante de ameaças, não. Esse vereador aqui tem uma linha só, uma linha reta, porque ele tem um lado só. O lado da verdade e o lado da população de Murutinga do Sul. Muito obrigado a todos. Boa noite, senhor presidente. Peço aos senhores vereadores para me pronunciar aqui mesmo da mesa. Quero agradecer aqui a toda a imprensa hoje presente aqui nessa Casa de Leis e que sejam bem-vindos a todas as nossas sessões.
Quero comentar também a respeito desta votação das contas do ex-prefeito Gilson Pimentel em 2017 e 2018. Se foi reprovada pelo Tribunal de Contas, quem somos nós para aprovar? Então, a gente sempre tem de acompanhar a linha certa e sempre ir a favor dos corretos. Nada mais havendo a tratar, dou a presente sessão por encerrada. A todos, boa noite.